Vamos lá. Então, essa música é uma preparação para o nosso ambiente, né? Ele mostrou várias imagens e é uma música da Ave Maria. E pensando nisso, pensando na mãe das mães, né? Maria tá sempre que uma mãe está em dificuldade, implora pela Maria. E sabemos que o trabalho dela é muito vasto. Suicidas, em colônias, né? Equipes e equipes que a Maria, a mãe de Jesus, atua. Pelo menos essa é a notícia que a gente recebe do mundo espiritual. Nós possamos nos ligar através dessa sintonia, através desse momento de elevação, possamos sentir a presença de Deus dentro de nós, a alegria de viver, a alegria interior possa se pronunciar, se estabelecer, aquela paz que Jesus deixou, que nós possamos buscar dentro de nós essa serenidade e através dessa serenidade, desejosos de aprendizado, desejosos de cada dia mais adquirir a sabedoria de lidar conosco mesmo, principalmente com as nossas emoções, com os nossos desequilíbrios, que nós podemos tirar aprendizado de cada momento, de cada estudo, de cada experiência, que nós possamos, Senhor, através desse estudo que nós fazemos às quintas-feiras, buscar nos aproximar mais dessas energias de amor, de paz, entender nosso íntimo, entender o nosso semelhante, buscar nos tornar cada dia mais cumpridor da sua lei. Que a sua paz, seu amor permaneça entre nós. Que nós fizemos, nós vimos a história de Bezerra de Menezes, estão lembrados? Então, nesse slide aqui está resumidamente aquela aula que nós vimos na reunião passada, que é aquela história daquela mãe que estava sendo obsediada pela própria filha. A filha se sentia abandonada pela mãe e foi para o caminho da prostituição e por conta disso ela culpava a mãe pela situação que ela estava vivenciando no mundo espiritual, que ela tinha desencarnado numa situação muito complicada. E só para lembrar, né, bem rapidão, os confrades, os espíritas visitaram aquela mãe, se condoeram com ela, tentaram promover o desligamento, né, daquele processo obsessivo, orientar, mas não conseguiram. E daí chamaram Bezerra de Menezes, que conseguiu. Ele falou em Maria, mãe de Jesus, para ela, pediu para ela que se ele pudesse orar por ela, e ela sentiu a sinceridade. É bom a gente sempre lembrar que os espíritos, eles não, as palavras, né, não têm tanto efeito quanto o sentimento, porque eles sentem a sinceridade e a falsidade nas palavras. Eles sentem quando uma pessoa que está ali querendo convencê-los de alguma coisa está sendo sincero, né? E Bezerra de Menezes passou aquela bondade, aquele amor mesmo, aquele desejo de auxiliar. Ele se condoeu com aquela mãe, com aquele espírito que está naquela situação de tanto sofrimento e ela sentiu aquela vibração diferente. E por conta disso que ela atendeu, por
conta dessa sinceridade nas emoções, é que ela resolveu afastar e seguir o caminho com os espíritos, né, que estavam ali para amparar ela, para levar ela para outros caminhos. Muito bem. Então, dizendo isso, nós vamos então para uma outra passagem, que é do Chico Xavier. Chico Xavier. São duas histórias, né, que eles contam, que eles trazem aqui para nossa análise. Então, a caridade será a proteção de Chico Xavier. Então, uma história também, é um caso, né? Uma situação em que Chico Xavier vivenciou em 1977. Ele contou essa história. Chico Xavier contou-me pessoalmente do encontro que tiveram em 1927 com Isabel de Aragão. A Isabel de Aragão, na noite de 10 de julho, ele, depois da sua primeira mensagem psicografada, que aconteceu no dia 8 de julho de 1927, quando fazia orações da noite, viu Chico iluminar seu quarto. As paredes refletiam luz de um lilás prateado. Então ele estava com a presença de um espírito assim de muita luz que iluminou todo o quarto. A Alane chegou. Boa noite, Alane. Nós já fizemos a oração e estamos agora narrando, né, uma pequena história do Chico Xavier. Na passada nós encerramos a reunião com a história de Bezerra de Menezes. Agora, no nosso livro aqui, ele nos encaminha para essa história de Chico Xavier. Então, Chico Xavier, na noite de 1927, ele recebeu então a presença dessa senhora Isabel de Aragão. E ele estava ajoelhado, como é o hábito dos católicos, e que ele tinha, né, esse hábito. E ele abriu o olho e viu aquela senhora bonita, né, e que radiava uma suave luminosidade. Ele quis levantar para cumprimentar, para ser cortês com ela, mas não conseguiu. O joelho não obedecia. Involuntariamente, ele permaneceu ajoelhado diante dela. E ela fitou a imagem da Nossa Senhora de Pilar, que Chico também tinha no seu quarto. Falou em castelhano, que Chico Xavier não entendia, né, do castelhano ali, mas ainda assim ele entendeu tudo que ela disse, né? Os ouvidos, né, da alma, entendeu o que ela estava dizendo. E ela disse assim, bem pausado, que em nome do Francisco, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar apoio em favor dos pobres nossos irmãos. E ela se sentiu assim muito emocionado e perguntou quem ela era. E ela falou, você não se lembra de mim. No entanto, eu sou Isabel de Aragão. Ele não lembrava, não lembrou realmente, não sabia de quem se tratava. Calou-se e depois ele ainda falou para ela sobre essa questão, né, de ele ajudar os pobres, que ele não tinha nada para dar, ele também era pobre, como é que ele ia repartir o quê, né, com os pobres? Que auxílio ele poderia dar? E ela disse, você auxiliará a repartir pães com os necessitados. Pães com os necessitados. E ele ainda insistia, né, que ele não tem pão nem para ele, como é que ele poderia ajudar necessitados? Ele falou, chegará o tempo em que você disporá de recursos. E você vai ter ajuda para esse trabalho. Muito bem. Ela se afastou, né? E ele ficou ali sob forte emoção, chorando até de emoção. 15 dias depois, ele foi até um local onde... Aliás, 15 dias depois, apareceu para ele um senhor vestido de roupa branca e ele percebeu por intuição que era um sacerdote.
saudou ele com respeito e ele respondeu para ele: Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se diz esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. E falou que ela, né, sempre foi uma pessoa boa e que voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. E até desde então ela é responsável por essa questão de obras de caridade, de educação na Espanha e no Portugal. E foi ela quem visitou ele dias atrás pedindo assistência. E Isabel, né, ele veio reforçar então, que Isabel disse, né, que não vão faltar recursos para a distribuição dos pães ao necessitado. Meu nome, então, Fernão Mendes. Em 1300, que era o nome que ele usava, né, em 1336. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Chico lembrou que ficara calado porque tinha um nó na garganta e acrescentou: no primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com a minha irmã Luísa até uma ponte muito pobre, ainda hoje existente e reformada, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas, conduzindo um pequeno cesto de 8 pães. Então foi assim que começou a jornada da peregrinação de Chico Xavier nessa questão, né, de distribuir alimentos, de auxiliar nessa parte material da caridade. Até deixar-nos em 30 de junho de 2002, Chico manteve a distribuição semanal de pães a crianças, famílias, idosos carentes de Pedro Leopoldo, em Uberaba, cidade onde desenvolveu seu apostolado. Esse registro está em Caio Ramaciotti, Mensagens de Inês Castro, capítulo Isabel de Aragão e Chico Xavier. Muito bem. E aí ele tem um finalzinho aqui que ele relata, que foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, que diz: pessoas de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar em grandes proporções a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse é o relato, né? Esse é o relato da caridade, será a proteção de Chico Xavier. O que a gente pode tirar dessa questão, né? Caridade será a proteção de Chico Xavier. São duas histórias, né? Uma fala sobre um trabalho de desobsessão e outro sobre o trabalho de caridade. A primeira história é de Bezerra de Menezes e a segunda de Chico Xavier, que ambos trabalhavam também nessa seara da caridade material também, né? Não só a caridade espiritual, a caridade de ouvir o outro, de dar conselhos, de estudo, mas a caridade de distribuir a parte material. Tanto Chico Xavier como Bezerra de Menezes são exemplos, modelos de comportamento para todos nós. Mas nessa parte que do Chico Xavier, né, ele nos chama a atenção da providência divina, né? Da espiritualidade que está sempre ao lado daqueles que estão querendo fazer a coisa certa. Dos trabalhadores de Jesus, daqueles que com boa vontade querem se empenhar em alguma tarefa. Então essa tarefa de auxílio ao mais necessitado através da distribuição de pães, a primeira preocupação que Chico Xavier manifestou é que ele não tinha condição, né? Ele não tinha recursos financeiros para abraçar essa tarefa. E ela falou: não se preocupe com isso. Aquela velha história, Deus proverá, né? Deus vai dar um jeito. E a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que relatam: olha, eu não tinha condição de ajudar, não me vi em condição, mas a hora que eu comecei, de repente
a coisa começou a aparecer, a fluir, né? É, toda obra que é para fazer alguma coisa em favor do bem, em favor nós sempre contamos com ajuda, né? Ajuda da espiritualidade. O recurso vem, a gente não sabe. Eu acho que o seu Maurício tem até um exemplo bom disso, né? Que é a nossa casa, nossa própria casa espírita, né, seu Maurício? Sempac, né? A gente se surpreende, né? Tá pronta praticamente, né? Quem Não, esperava? e é interessante, o exemplo foi mais ou menos assim. Quando eu fui falar com uma pessoa, uma pessoa, aí ela me fez uma pergunta: quanto dinheiro tem em caixa? Ah, Que eu falei que estava pensando em começar a fazer, comprar um lote e começar a construir. Ela me jogou um balde de água gelada. Ela falou assim: quanto dinheiro tem em caixa? Eu falei: nada, ah. zero. Ela falou: como? Só Como você pensa em sonha, né? fazer? Você só tem um Aí eu, fa- sonho. eu, aí eu falei assim: é isso mesmo que eu tô buscando meios para gente fazer. Interessante, né? E as coisas foram surgindo mesmo, é muito interessante, bem lembrado isso aí, viu? Porque a gente também, quando pensamos em fazer, não tinha nada, nem um centavo para começar. Começou com caixa zero. E como nós nos propomos a fazer, a equipe digital vai, vai direcionando, né? Vai provendo, O, né? vai. Sem exagero, né? Devagarinho aqui, vai colocando um tijolinho ali, outro aqui, e É, vai, né? Mas só que as coisas vão acontecendo à medida das nossas necessidades, vai sendo suprida. Você vê, o Chico Xavier com 8 pães, foi o começo. Um cestinho lá com 8 pães. E depois a coisa vai aparecendo. Nós temos inúmeras histórias, né, de Chico Xavier, que quando às vezes não tinha nada para levar, quando pensa que não, surge alguma coisa, né? Surge recurso. E não mas sabe como. e é interessante esses 8 pães, porque é o seguinte, a equipe digital quer nos ajudar, só que precisa de nossa iniciativa também, né? Então, o pouco que ele tinha, deu para comprar 8 pães. Então, a equipe espiritual queria que ele começasse, tem que começar, né? Vamos começar. Então, eles não conseguem nos ajudar sem nós trabalharmos na direção, né? Se a gente não começar a fazer, não começar a agir, não vai surgindo nada. Mas quando você começa a agir, caminhar para aquilo, aí sim, aí eles ficam felizes. Não, agora nós podemos ajudar, porque agora vai sair mesmo. É isso aí. Então começa com pouco ou com nada, né? Depois, com o É, tempo, vai recebendo. Nós temos uma história dessa, né? Que eu estou estudando com a Dona Lalinha, os livros Os Mensageiros. Dona Lalinha fala, mas Dona Lalinha e companhia, que nós temos até um grupinho bom se formando. Ela movimenta o povo lá para participar. E tem uma história muito parecida com essa também. A pessoa, só que aí já narra, né, do ponto de vista assim, desde da origem lá das intenções, da programação lá no plano espiritual. Então a pessoa veio, reencarnou, isso aí nós vamos até comentar no sábado, que nós ainda não fizemos esse capítulo. Mas como não tem ninguém de lá, não tem problema a gente dar spoiler, como chama, né? Ah, ele vai reencarnar com a missão, né? Médium aqui na Terra. E ele não era para ele. Ele não ia casar, né? Mas ia adotar 6 crianças, que eram justamente 6 pessoas, 6 espíritos que estavam ajudando ele, preparando lá no centro dos mensageiros para reencarnar. E quando ele chega aqui, ele faz o contrário, né? Ele não se dedica, começa a cobrar e daí desvirtua tudo. Mas eles explicam lá, ele explicando até, né? A minha missão era reencarnar, né? Não ia contar família, assim, de casamento, não que isso seja algum problema, mas no meu caso seria, porque eu tenho uma dificuldade nessa área. E eu ia ter muito pouco, mas com a medida que eu fosse
desenvolvendo o trabalho, auxiliando as pessoas, ia surgir os recursos, né? Mas daí, como eu falhei, né, a coisa não andou. Então tem também o contrário, né? Então tudo que acontece aqui, tudo que a gente vem aqui, a gente traz um planejamento, só que a gente às vezes escolhe caminhos diferentes, né? Podemos melhorar a nossa programação, como podemos falhar mesmo completamente, que é o mais comum que eles narram até no livro. Os mensageiros, o mais comum é falhar. Então estejamos sempre atentos a isso. E uma outra questão que essa história também nos lembra, que é o benefício, né? O pagamento, se a gente pode chamar assim, né? Que é a própria alegria de servir que ele lembra aqui, né? A alegria espiritual. Então é lembrado aqui no finalzinho aqui do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então o fazer o bem em si próprio, no próprio ato já traz o benefício, que é a resposta de Deus, a resposta da espiritualidade a nós mesmos, né? Quem vive para servir, ele está sempre bem, está em paz, está sereno. Aquele, ao contrário, que tem o comportamento mais voltado para o egoísmo, ao orgulho, a arrogância, ele não vive bem, né? Por mais que às vezes a sociedade, né, conclama, fala, olha, ele está bem, está viajando, está gozando a vida, mas e o interior? Como será que está o interior de cada um, né? E principalmente se vai para um caminho assim da desonestidade, daí é mais terrível ainda, que está sempre olhando de lado e atrás, né, com medo de ser preso, a perseguições e isso e tal, então não vive bem. O caminho mesmo para a gente viver bem, ser feliz já nessa existência, é o caminho da lei de Deus, do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa que nós já vamos passar pro 11, aula número 11. Tem aqui um pedacinho mais, mas é justamente o que nós comentamos, né? Do Evangelho, que é um outro slide, depois já termina. Alguém quer fazer um comentário ou vamos já para o número 11? Vamos lá para o número 11, então. Pode ir. O Barçanufo, seu microfone está desligado, só para te falar, né? Se você quiser falar alguma coisa, você tem que abrir ele, tá? Deixa eu mudar aqui para um outro slide, número 11. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Não, também. Esse aqui também faz parte, mas é um outro exercício que nós temos que fazer. Deixa eu parar. Acho que é aqui. Aqui está. Aula 11. A vibração é uma ação magnética a serviço da caridade. Aí tem o 1 Tessalonicenses, que diz: Irmãos, orai por nós. Então, a vibração é uma ação magnética a serviço da caridade. Ok? Vamos lá. E aqui começa já falando da prece intercessória. Aqui no livro tem assim, na primeira página tem uma passagem aqui de Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas,
que diz: pela prece exercemos, de um ponto de vista mais alto, ação idêntica que desenvolve o magnetizador sobre um paciente. Estão lembrado, né, que nós temos, estamos estudando sobre a magnetização, né, e tem aquelas pessoas que praticam a magnetização, o passe mesmo é uma forma, né, de magnetização, que pela imposição das mãos. E ele lembra aqui, né, que a oração ela faz o mesmo trabalho, né, à distância. Então, pela prece, de um ponto de vista mais alto, exercemos ação idêntica que desenvolve o magnetizador sobre o paciente. Veja que ele usa a palavra idêntica, né? Então, causa o mesmo efeito, né? E é interessante, Odilon, que quando a gente fala assim, magnetização e prece, parece duas coisas diferentes, mas se a gente for analisar, como faz papel meio idêntico, porque não há diferença, porque quando você impõe as mãos magnetizando com o objetivo de aliviar a dor, isso já é uma prece Já é uma prece. também. Então, eu acho que acho que é muito difícil Tá ou tudo quase ligado. impossível se fazer sozinho, porque os espíritos eles querem ajudar. E quando a gente quer também ajudar, eles vêm em ajuda. Então, o magnetizador também, com certeza, ele tem o amparo dos bons espíritos, embora ele não saiba disso. Isso. Sem saber, ele exerce o trabalho dele lá sem saber, mas a equipe espiritual está ali. Porque você está com vontade de ajudar, colocando as energias para curar, então aquilo lá já é uma prece também. É isso mesmo. Nós estamos sempre cercados de espíritos. O tipo de espíritos, né, que nós temos vai depender das nossas intenções, da nossa vontade. Então, eles estão sempre ao nosso lado e se afastam de nós, como diz lá no Livro dos Médiuns, né, e no Livro dos Espíritos, quando a gente não quer fazer, né? Não tem vontade, né, de tá indo por outro caminho, né? E se afasta assim tranquilo, não é uma questão assim que o espírito faz isso, né, com algum tipo de sentimento menos feliz e tal, né? Aquele livro que a gente estuda, eles lembram bem disso, que a maioria fracassa mesmo. A maioria daqueles que vêm aqui, de nós, né, que reencarnamos, viemos com a missão e acabamos desviando dela, né? Então, aquele que quer fazer tem o apoio, tem o suporte da espiritualidade o tempo todo. E esse suporte vem aos poucos justamente para nós não ficar deslumbrado, que a gente é muito fácil a gente se deslumbrar, né? Se a gente começa a ter muitas facilidades no exercício da mediunidade ou do trabalho, a tentação é muito maior para a gente se desviar e não seguir o caminho certo. Então é preciso que a gente demonstre esforço. Então essa passagem elucida bem que é a questão, né, da prece. Então, a prece, nós criamos energia, como a gente estudou lá na corrente magnética. Nós somos geradores de energia. E esse pouquinho que de energia que nós geramos, ele é potencializado pela espiritualidade e para que seja auxiliado, né, tanto os encarnados como desencarnados. Quer dizer, é uma outra questão, né? Quando auxilia um, auxilia outro. Né? Que um desencarnado que se afasta daquela vítima, digamos assim, que ninguém é vítima por acaso, né? Acaba que é uma troca, ele beneficia também o encarnado. Né? Ele beneficia os dois. Os dois recebem. Então vamos lá. Quem quer fazer a leitura do primeiro slide? Barçanufo, Murilo, seu Maurício, Alane. A prece intercessória é o ato de fraternidade. Quem poderá ler? Pode ser eu, então. A prece intercessória é ato de fraternidade. Interessante eu lembrar assim, antes da leitura, porque a gente
a gente fala muito que a prece feita por si mesmo, ela é a que tem mais valor, porque você está buscando, né? A busca, você está buscando quando você faz a prece. Quando você coloca outro para poder fazer, então você está se esquivando. Mas tem casos que precisa, porque tem a pessoa que não tá preparada para buscar. Aí precisa da intercessão, né? A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, esse trechinho é do Pão Nosso, né? Que Emmanuel nos fala. Porque anteriormente o Odilon já leu, que fala que Paulo, lá na primeira epístola dele aos Tessalonicenses, ele diz: irmãos, orai por nós. Quer dizer, a oração vale, né? Muito, muito. Se a pessoa tiver condição de orar e se preparar para a oração, é muito bom. Mas a oração feita por outro tem valores incríveis, né? Porque nós sabemos que na lei de Deus, a lei dos fluidos, né, da emissão de energia, é uma lei de Deus, que nós, com o nosso pensamento, nós plasmamos energia, e essa energia, ela vai na direção dos nossos pensamentos. E quando uma pessoa ora em favor de outro, o outro recebe. Agora, se ele estiver preparado para o recebimento, mais fácil ainda, quando ele está preparado, quando ele está buscando também. Então, quando um emite e o outro busca, chega com mais facilidade. O mesmo caso acontece com as energias que vêm do Cristo. Jesus está emitindo energias de amor e cura a todo momento. Ele está emitindo, ele não para de emitir. Aí, quando a gente busca, aí a gente recebe com mais facilidade. Lembremos da mulher que tinha hemorragia, né? É mais ou menos assim. Jesus é um foco de energia. Jesus está emitindo energia de cura, de amor, de luz o tempo todo. Mas, naquele momento, ela sabia que se ela tocasse nele, ela recebia. Então, ela buscou também. Então, foi Jesus emitindo e ela buscando. Então, quando encontra as duas coisas, é muito mais forte. Mas, em muitos casos, tem pessoas que não estão preparadas ainda a buscar ele por si só. Aí, precisa da intercessão, às vezes só a intercessão. Porque quando eu falo de intercessão, quando eu falo de busca, porque a intercessão, ela não retira a possibilidade da busca. Às vezes um está buscando e tem mais uma intercessão ainda, né? Tem aí alguém mais está intercedendo por nós está buscando. E alguém está intercedendo por nós nas orações por nós. Então vai a minha vontade e a vontade da prece de alguém. Aí é bastante forte, né? Era isso. Alguém mais que falar? Arçanulfo? Oi. Quer comentar? Não, é porque, rapaz, eu tô aqui dormindo mais que acordado. Mas tô ouvindo direitinho aí. Eu achei muito importante na hora que o Maurício falou que os bons espíritos tá de prontidão, né? O problema não é com os bons espíritos, o problema é com nós. Eles estão lá querendo achar candidato para ajudar, querendo
achar alguém que queira ajudar, né? Então, os bons espíritos estão direto. Agora, nós é que não estamos. Quando nós quer orar, fazer uma prece para uma pessoa, uma cura, uma coisa, maravilha, é o que eles estão querendo, porque eles querem ajudar. O problema é que nós é que não quer colaborar, né? Assim que nós quiser, tá tudo certo. Então tá bom, é só isso mesmo. Ok. Então, essa questão da prece, né, da ajuda intercessória, o São Maurício disse bem, né, uma questão interessante que a gente, que às vezes a gente está estudando dentro da doutrina espírita, né, e ouve sobre as pessoas que têm como profissão mesmo fazer oração, fazer pelo outro, né? E, e às vezes a gente, até dentro da própria doutrina espírita, né, nas obras de Kardec, algumas vezes a gente vê questionando isso aí, que Jesus também questionou, né? Que são aqueles que fazem da boca para fora, né? Que às vezes alguns são bem intencionados, né? Não é porque tá ali como uma profissão de pastor ou de padre que não é. Tem muitos sacerdotes que são, né, verdadeiros sacerdotes mesmo, abnegados, devotados, pastores também. Mas tem aqueles que é só da boca para fora, né? E às vezes a gente às vezes confunde isso aí, né? E joga tudo, como diz, tudo no mesmo balaio, né? Tudo é tudo igual, né? Não é bem assim. Mas tem aqueles, né? E mesmo dentro de todos os segmentos religiosos, até mesmo da doutrina espírita, tem aqueles que só falam com os lábios, né? Tem aquele momento que só fala com os lábios. Então a prece intercessória, para ter valor mesmo, a pessoa tem que ter aquela vontade, aquele desejo de auxiliar o outro, aquela boa vontade, tem que ter o amor dentro de si, é o amor do Cristo, para que aquela energia realmente seja direcionada. Não é as palavras que vale tanto, não é o ritual, se está joelho ou de pé, ou está num templo, ou está em casa, ou está em qualquer lugar, é o amor envolvido. Por isso que a gente está sempre lembrando na questão da palavrinha aí, caridade, né? Fraternidade, aí está lembrando a caridade, né? Que nós lembramos toda a aula anterior e agora também vamos lembrar em várias outras passagens, mas é o amor envolvido sempre. E ele cita aqui o exemplo de Jesus, que orou pelos seus discípulos seguidores, lá no finalzinho, nas horas supremas. Então, nós todos podemos fazer isso, interceder pelo outro. E aí tem a questão, né, que lembrando do enfermo, do paciente físico mesmo, né, o Murilo que é médico, né, sabe disso. Tem aquele enfermo que está numa situação assim tão difícil que você tem que fazer tudo por ele, né? E assim também na questão das emoções, né? Tem aquele que ele está tão fechado para qualquer coisa que alguém tem que fazer por ele, né? E às vezes mesmo a oração, no primeiro momento a gente se frustra um pouquinho porque parece assim, não deu efeito, mas sempre dá efeito se é feito com sinceridade. Se não atinge aquele encarnados, pelo menos os desencarnados que estão ali assediando ou envolvendo eles, de repente são auxiliados, são protegidos, né? São encaminhados para a recuperação. Então, alguém está sendo beneficiado por aquela prece, por aquela energia que a pessoa que está orando está dirigindo para aquela pessoa, para o paciente. E também o efeito não é imediato, né? Às vezes a gente quer uma cura instantânea e não funciona assim, né? É o tempo, né? A pessoa tem uma melhora, depois ela vai se tornando consciente até que ela sara completamente, né? E às vezes não envolve só uma encarnação, envolve várias encarnações para isso. Então a intercessão ela funciona, né? Ela pode e deve ser feita. A ação intercessória, a prece intercessória em favor do outro. Algum comentário mais ou vamos passar para o próximo? Vamos para o outro então. Para o outro. Se pode passar.
Agora o próximo. Quem pode fazer a leitura desse daí? Vibração é comunhão de pensamentos unidos pela caridade. Posso fazer, ó. Vibração é comunhão de pensamentos unidos pela caridade. Estamos reunidos em nome de Jesus. Estarmos reunidos em nome de Jesus não significa que basta estarmos reunidos materialmente. Necessário é que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e pensamentos dirigidos ao bem. Somente assim é que Jesus se encontra no meio da Assembleia. Ele ou os espíritos puros que o representam. Não é a simultaneidade das palavras, dos hinos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos de acordo com o espírito de caridade personificada em Jesus. Então é que o Odilon falou agora há pouco, né? Por palavras, né? Odilon, meu pai. Por palavras, a oração não tem muito valor, né? Esse contato com a espiritualidade. Tudo tem que ser pela união espiritual, né? Todos sejam na mesma intenção, na mesma sintonia. Por isso que o trabalho da corrente magnética, né, é muito importante. Porque todos eles estão com energias muito positivas e em conjunto, e aquela força ela fica muito maior, né? Com todo mundo ali unido, todo mundo no mesmo objetivo, né? E acho que é isso. Não é só o falar, né? É o ato. Então são as ações, os pensamentos, a ligação que mostra aí a nossa intimidade com Jesus. Ok. Por essa questão também nós reunidos materialmente. Nessa época não tinha a tecnologia que nós temos agora, né? Hoje mesmo nós estamos reunidos, não materialmente, online, né? Um outro termo que nessa época não tinha, né? O online ou materialmente, tanto faz, né? Uma situação ou outra. O mais importante é que a gente esteja reunidos espiritualmente, né? Mesmo que seja online ou fisicamente, né? Como ele diz aqui, uma assembleia, né? Numerosa. O mais importante é a união de corações, é a união de sentimentos, é todos vibrando na mesma situação, pensando no bem que se pode fazer, na dor que se pode aliviar, no sofrimento que pode abrandar, né? No fortalecimento daquela pessoa para que ele enfrente aquela prova com mais fé em Deus. Então é essa intenção que a gente precisa ter dentro de nós. Alguém quer continuar, comentar? Porque quando você disse a questão de pessoas, de número de pessoas e distância, porque o que vale não é o número de pessoas, mas ali fala 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, né? Ou seja, então o sentimento tem que estar, porque 2, 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ou seja, fazendo com o coração, com a boa vontade, com amor, aí é grande. Mas se é só de boca para fora, às vezes tem um com um bom sentimento, mas os demais não estão. Então não vai adiantar, porque você diz que às vezes você tem uma centena de pessoas e pode ser que daquela centena só tem 2 ou 3 que realmente está ali com sentimento cristão, sentimento de ajuda, né, de boa vontade, de amor no coração.
Aí o que vale não é a quantidade de pessoas em si, mas a qualidade de sentimento, né? E também a questão da distância, não existe, né, a distância, porque desde que estejam reunidos com o sentimento, inclusive nós estamos aqui unidos pelo sentimento e ouvindo a voz do outro. Mas, se nós marcarmos um horário, 3 pessoas, um nos Estados Unidos, um no Brasil, outro no Japão, e marca tal hora, que ela tem que ter cuidado com o fuso horário, né? Aí organiza o fuso horário certinho, aí reúne naquele horário os 3 juntos. Às vezes, aí sem telefone, sem nada, mas marcou que às 15 horas do Brasil, ao começar uma vibração. Então, a gente sabe que os outros dois estão lá, orando. Então, mesmo estando distantes, estão reunidos, né? Então, a questão física não é que é importante, porque a importância realmente é o sentimento. Mesmo estando distante, a reunião está acontecendo, porque foi programado que um lá, outro cá e outro em outro local, mas reuniu ali naquele momento para fazer a vibração. É isso. Inclusive, há algum tempo atrás, eu até li experiências que foram feitas com relação a esse efeito. Na época em que essa comunicação não era tão assim fácil, né, como nós temos agora, esse exemplo que o senhor Maurício deu, de pessoas reunidas para fazer oração, no mesmo dia, mesmo horário, por uma determinada região, e eles observaram que aquela região ela foi contemplada por benefícios mesmo, né? Por exemplo, estava com um índice assim de violência muito grande, caiu a violência, né? Teve mais situações assim de paz naquela região por conta da oração coletiva. E as pessoas que fizeram essa ação coletiva não estavam pres- é, presencialmente juntas, assim, né? Materialmente juntas, mas combinaram dia e horário, né? E fizeram as vibrações e depois de um certo período foram ver o resultado, né, através de pesquisa e perceberam que houve uma redução no indicador de violência daquela região. E outros que não fizeram continuavam igual. Então a gente tem essa referência. Muito bem. Nosso horário já foi avisado aqui que nós estamos terminando a nossa hora. Tá no Google já nos avisou. Vamos deixar o próximo slide, né? Então, para a próxima reunião, que é justamente isso aqui, ó. Vibração exerce ação idêntica à do magnetizador sobre o paciente. Eu acho que dá tempo ainda. Dá tempo? Ele avisou 9h15, 9h15, né? 9h15. Tem 15 minutos, então até 9h30. Então vamos fazer. Quem que quer fazer a leitura desse? Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas. Posso fazer. Ok. A ciência espírita ensina que a prece é uma emanação dos mais puros fluidos, por meio da qual amparo e força recebem, mesmo ao seu mau grado, aqueles a cujo favor é ela feita, que é uma magnetização moral operando-se à distância. Orar é emitir fluidos sutis que, propelidos pela força de vontade do amor, vão envolver aquele por quem se ora, fortalecer-lhe o espírito e esclarecê-lo. Então, é mais uma vez aí falando do poder, né, grandioso que é a prece. Atravessa barreiras, né, não tem distância que bloqueie essa chegada da oração, da prece, né, porque é tudo uma emanação de sentimentos, né, de fluidos,
que a gente tá enviando aí para a gente e para outras pessoas, né? Tudo isso graças ao fluido cósmico universal, que consegue envolver toda parte do mundo, né? E sem barreiras. E aí ele dá ênfase nessas palavras, né? É uma magnetização moral, questão da distância, e que vão envolver por quem se ora ou para quem está orando. Fortalece o espírito e esclarece. Então, essa intimidade, né, essa conversa com Deus é muito importante. A gente aprende a ser mais grato, né, aprende a valorizar mais e, consequentemente, tem uma relação melhor, né, com, a, com os espíritos, com Deus, com a parte divina. Ok. Então, quando ele fala ciência espírita, a gente já fica pensando assim, bom, ciência, né? A ciência, ela traz uma elucidação, assim, metódica, né? E é o que nós estamos fazendo, se a gente pensar bem, né? Quando a gente estuda sobre magnetismo, a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, ou na Gênesis, ou nas obras complementares, ou nesses cursos que nós fazemos como corrente magnética e vibração, nós vamos entendendo o funcionamento disso aí e vamos fazendo essa energia mesmo, né? Nós comparamos com o estudo que já tem sobre energia aqui na Terra, né? Na ciência tradicional, e nós vamos percebendo que essa forma de manusear a energia pela vontade, pelo pensamento, ela é um fato, né? Não é uma coisa assim, uma abstração, uma coisa de superstição, nada disso. É possível comprovar através do antes e depois, por exemplo, né? Como é que funciona. Então, isso vai fortalecendo esse ensinamento e nós vamos, então, tendo a certeza que isso ocorre. E quando nós temos essa certeza, mais fortalecido nós ficamos ainda para fazer, porque a gente sabe que tem resultado. Então, essa magnetização moral, né, que ele diz aqui, ela é uma magnetização palpável mesmo, né? Que é energia, manuseio de energia. Sutis, né, como ele diz aqui, emitir fluidos sutis, então, através da oração. E ela dá resultado. Ainda que a outra pessoa não queira, né? Mesmo, como diz aqui, ó, mesmo a seu malgrado, ainda assim ela recebe, né? Talvez o efeito, como nós dissemos nos slides anteriores, não é imediato, mas o tempo ela vai sentindo as diferenças, se modificando, se melhorando. O entorno dela também vai se modificando, aquela atmosfera espiritual que está ali próximo dela também vão recebendo os esclarecimentos através da oração, né? Vão sentindo aquelas energias e eles vão então, o paciente então vai se modificando e vai se curando, né? Malgrado, né? Mas ainda assim ela pode ser. E quando fala idêntica, né? A diferença, a gente sempre tem que estar lembrando disso aí, né? Idêntica e semelhança. Semelhança é uma coisa parecida, agora idêntica é igual, é o mesmo, né? Então é a mesma coisa, para a vibração exerce ação idêntica do magnetizador sobre o paciente. Então a vibração e magnetização no final é a mesma coisa, eles são idênticos, são como clone, né? Mesma coisa. É isso? É isso. Passemos então para o encerramento. Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só lembrar aqui que fala a questão da distância, né? Operando-se à distância, a gente está lembrando que fala que a prece ela é um recurso
ela fala que é semelhante à onda. Tem no Kardec fala isso, que é semelhante à onda do rádio, por exemplo. Então, você emite por exemplo, está aqui, você emitiu de uma cidade as ondas e elas vão pelo ar, né? O ar conduz as ondas e essas ondas chegam a outro local, ao aparelhinho, né? Então, a estação de rádio emite e o aparelhinho lá à distância recebe pelas ondas. Aí fala que a prece ela é muito mais poderosa, porque é muito mais ilimitado, porque o do rádio e da estação de rádio, por exemplo, tem seus limites, ao passo que da prece não tem. Então, porque ela vai pelo fluido cósmico universal e ele é ilimitado no universo todo. Então, se nós quisermos orar por pessoas que estejam em qualquer parte do mundo, ou mesmo que não esteja, que já desencarnaram, que já estão em outras esferas, às vezes até em Marte, por exemplo. Então, um paciente, nós ficamos sabendo que está em Marte, que ele foi levado para Marte, por exemplo, nós vamos fazer a prece para ele, lá recebe, né? Porque o fluido cósmico universal, ele está em todo o universo, e a nossa prece, ela caminha usando essa energia universal. Então, todos nós elevamos nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela proteção amiga em todos os momentos, que possa dar-nos força e coragem para continuar a nossa caminhada evolutiva, que possamos ter força para caminhar na nossa reforma interior,